Olá, olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Então, aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer Kipper, sou engenheira de alimentos e especialista em qualidade da carne. E o nosso assunto da nossa aula de hoje vai ser então sobre perguntas e respostas. Então, eu vou conversando, né, sobre as principais dúvidas que vocês têm no dia a dia de vocês. Então, hoje, né, durante o dia, eu abri uma caixinha lá nos stories, né, onde vocês puderam enviar as dúvidas de vocês. E o objetivo dessa live, então, é sanar estas dúvidas que foram enviadas e também vocês podem participar aqui comigo, né, mandando as suas dúvidas para que eu possa responder vocês. Para nós começarmos, né, eu vou iniciar aqui com as perguntas que foram enviadas e assim que surgir alguma dúvida ou que vocês lembrar, eu tenho essa dúvida, vocês podem me mandar aqui que daí eu já respondo vocês e depois eu volto então para as dúvidas que foram deixadas, certo, pessoal? A primeira pergunta que deixaram foi a seguinte: como identificar a qualidade da carne que chega no açougue? Sou RT. Então, pessoal, como que a gente faz para identificar a qualidade dessa carne? Então, nós vamos ter algumas variáveis que nós podemos, né, verificar durante o recebimento desta carne. É importante, né, que além dessa verificação que a gente faz no momento, né, que a carne chega até o açougue, é importante também que a gente selecione muito bem os nossos fornecedores, né? Então, isso é imprescindível também, e eu não poderia responder essa pergunta, né, sem mencionar sobre essa questão, então, desse cuidado, dessa seleção de fornecedores. Então, de quem que o açougue está adquirindo essa carne? É um frigorífico que atende a todas as exigências da legislação, que preza por um produto com qualidade e com segurança. Então, eu preciso ter esse cuidado também. O que mais, né? Quais são os parâmetros que nós podemos avaliar, então, como responsáveis técnicos ou até quem atua também, né, nas consultorias com os açougues? A gente tem que avaliar, num primeiro momento, as condições desta carne. As condições, qual a cor que ela está, se é uma cor que está considerada adequada, né, do ponto de vista que nós sabemos, né, de que uma carne de qualidade deve ter. Precisamos, né, avaliar, fazer a medição, então, da temperatura dessa carne. Então, nós temos, né, perante a legislação, que essas carnes, elas só podem ser entregues, né, com temperaturas de até 7 graus Celsius. Então, esse é um ponto muito importante que nós devemos monitorar, né, e fazer a verificação dessa temperatura no momento, então, que essa carne está sendo entregue para nós, né, lá no açougue. Então, eu vou medir a temperatura, eu vou avaliar a cor dessa carne, eu vou avaliar as características gerais e como que o produto está sendo entregue. Eu posso ter diferentes formas, né, de pegar essa carne. Geralmente, nos açougues, né, a gente trabalha com o recebimento de carcaças, né, de cortes já da carcaça cortada, geralmente em 3 grandes cortes, né? E dessa forma, o próprio açougue faz, então, os cortes de acordo com as exigências, com as necessidades de cada cliente, né? O pedido de cada cliente. Então, nesse caso, eu preciso avaliar como que tá as características dessas meias carcaças que estão sendo entregues, né? Está tudo ok? Como que está a higienização do caminhão que está transportando, né, essa carne? Teve um controle de temperatura durante todo esse percurso? Como que está também, né, a questão do pessoal que está fazendo essa entrega? Como que está a vestimenta deles? Como que eles estão fazendo esse manuseio da carne? Né? Então, também observar essas características que elas vão ser fundamentais, né, para que eu não tenha nessa carne uma contaminação cruzada. Porque imaginem aqui comigo, né? Se essa carne que ela chega lá para o açougue, o colaborador, né, que faz a entrega lá do frigorífico, se ele não tem um cuidado relacionado à questão da higienização do seu uniforme, né, da sua vestimenta, questão de higienização das próprias mãos, né? Vocês já pensaram
a contaminação que a gente pode estar gerando, né, durante esse percurso, durante estas etapas, né, essa contaminação ela pode acontecer. Então, por isso que é fundamental que a gente tenha este cuidado e observe essas características também, para que não tenha problema, então, daquela carne ter já uma contaminação durante este processo. Então, eu vou sempre fazer essa avaliação, eu vou avaliar também, se é uma carcaça bovina, se é uma carcaça suína, eu posso avaliar como que está todo o acabamento de gordura dessa carcaça, né? Porque eu preciso, como funcionário, né, como colaborador, prestador de serviços nesse açougue, eu preciso garantir que aquela carne que vai ser entregue ao meu consumidor, ela tenha qualidade. Né? Então, eu preciso observar esses parâmetros de qualidade também, além de todas essas características, então, mencionadas, né, de características sensoriais, como a cor dessa carne, a temperatura dessa carne, e também de como que está sendo feito todo o transporte, né, dessa carne. Então, essas são algumas, né, dos fatores, né, que eu julgo serem importantes de fazermos esse monitoramento. E para facilitar esse monitoramento, né, para vocês, né, que atuam nos açougues, é vocês desenvolverem um checklist do que vocês precisam observar. Então, ali vocês podem colocar nesse checklist que vocês precisam observar a temperatura, qual é a temperatura que precisa estar, né? Qual é a temperatura correta, então? Porque não basta apenas eu ter em mente que eu preciso monitorar a temperatura, mas eu não fazer ideia de qual é a temperatura que precisa ser monitorada. Então, eu preciso ter esse cuidado também. Então, eu vou colocar ali que a temperatura não pode estar acima de 7 graus. Se a temperatura estiver acima de 7 graus, né, eu posso, então, rejeitar essa carne. Né? Na verdade, eu devo rejeitar essa carne. Então, isso faz com que aumente, né, esse cuidado, essa cobrança, até por parte também dos frigoríficos que entregam essas matérias-primas. Então, a gente sempre precisa pregar, né, por essa questão de que a carne ela precisa ter qualidade e segurança para que toda essa cadeia, né, para que os centros de distribuição consigam também entregar uma carne com qualidade e segurança a nós consumidores lá na ponta, né? E quando nós temos, então, o caso dessa carne estar vindo já embalada, a gente precisa ter uma atenção de como que está essa embalagem, qual é a data também, né, de processamento, tanto lá da carcaça, quando que foi abatido, desses cortes também, verificar a data, né, a data de fabricação, data de validade, se não tem muito líquido nessa embalagem, se é uma embalagem a vácuo, né, verificar se esse vácuo, ele está realmente, né, a carne está com vácuo nesta embalagem. Então, ter esses pontos também são importantes, né, que a gente monitore eles e avalie, para que não tenha nenhum problema, então, de ter uma carne que não seja de acordo, né, com o que o próprio estabelecimento ele preza, né, nas boutiques, casas de carnes, açougues, né? Então, é importante avaliar esses pontos. O que quer dizer maturação sanitária? Bom, quando nós falamos, então, em maturação sanitária, a gente está se referindo à maturação que vai acontecer na carcaça após o processo de abate. Então, nós temos, né, a maturação sanitária acontecendo lá para as carcaças bovinas, suínas, ovinas. Então, sempre, né, que o animal que acabar o processo de abate, nós vamos ter todas essas carcaças, as meias carcaças, sendo destinadas lá nas câmaras frias, ali vai ter esse início, então, da maturação sanitária. Então, a maturação sanitária, ela vai acontecer sempre com o controle de temperatura, né? Controle não só de temperatura, mas também controle das variáveis, né, do ambiente, da câmara fria em si, da câmara fria, né? Então, eu vou ter o controle da umidade, da ventilação e da temperatura. Essa maturação sanitária, ela vai ser importante porque é durante ela que vai acontecer o processo de conversão de músculo em carne, que é quando eu vou ter uma série de reações químicas que vão ocorrer nesta carne, onde vai acontecer, né, o abaixamento do pH dessa carne, em função, né, de que eu vou ter produção de ácido lático durante esse processo,
e eu vou ter a carne propriamente dita, né? Então, através dessa série de reações bioquímicas, né, que vão acontecer em função desta maturação sanitária. Então, ela é exigida, né, por lei, precisa ocorrer essa maturação sanitária e geralmente, né, ela acontece 24 horas, né? Então, a carcaça vai ficar nessas câmaras frias por esse período de 24 horas. Dependendo, né, dependendo do mercado em que a carne é exportada, ou alguns frigoríficos podem trabalhar com um tempo um pouco menor. Mas o ideal, o mais usual é sempre fazer então por 24 horas esta maturação sanitária. Então, pessoal, basicamente todas as carnes que nós consumimos, né, como consumidores, lá no final dessa cadeia, elas vão ser carnes que passaram por esse processo de maturação. Aí vocês podem estar pensando, mas nós só temos essa maturação, né? Nós temos, na verdade, basicamente dois tipos de maturação. Nós vamos ter essa maturação sanitária que vai acontecer então com todas as carnes, porque todas as carnes precisam passar então por esse processo de maturação, que é, como eu expliquei para vocês, né, as carnes ficarem então sob refrigeração com o controle dessas variáveis. Essa maturação também, né, além de favorecer, né, de ser importante para o processo de conversão de músculo em carne, ela ainda vai ser importante para que eu tenha uma desossa facilitada. Quando eu tenho a carne refrigerada, a desossa ela é melhor de ser feita, ela consegue ser mais eficiente, eu consigo ter cortes mais limpos, então ela facilita isso também. E outro ponto muito importante é que através desse controle de temperatura, eu consigo, né, inibir o crescimento, o desenvolvimento de micro-organismos que eu não desejo que estejam presentes nessa carne. Então, ela tem estas outras vantagens também. E além, né, da maturação sanitária, a gente tem também a maturação comercial. O que acontece na maturação comercial? Por que esse nome, né? Qual é a diferença, então, entre a sanitária para a comercial? Quando nós falamos, então, em maturação comercial, nós vamos ter dois tipos de maturação acontecendo. Nós temos a maturação chamada, então, de a seco e a maturação a úmido. A maturação a úmido vai ser aquela que vai ocorrer nas famosas embalagens a vácuo, né? Então, nessas embalagens a vácuo também acontece um processo chamado de maturação comercial. E nós temos a maturação a seco, que é então as carnes dry aged, que vão ser aquelas carnes então que não vão ser embaladas, mas que vão ficar um período, né, maior sobre controle então de parâmetros como a temperatura, a umidade e a ventilação do ar. Qual é o objetivo principal desta maturação comercial? Através dela, nós conseguimos agregar valor aos cortes cárneos. Qual corte cárneo que eu posso fazer maturação comercial? Todos, né? Todos os cortes cárneos podem passar por maturação comercial. A maturação comercial, então, geralmente ela pode variar o período de dias. Então, na embalagem a vácuo, geralmente é de 14 a 21 dias. Na maturação, então, a seco, pode levar até mais dias, né? Às vezes até 5 semanas. E o que vai acontecer nesse processo? Na embalagem a vácuo, eu tenho a retirada do oxigênio. Retirando esse oxigênio, eu consigo inibir bactérias, né, aeróbicas que iriam se desenvolver nesse meio. Então, eu consigo aumentar a durabilidade dessa carne. E também, né, durante essas duas maturações, eu vou conseguir trazer sabor diferenciado a essa carne e também ela passa a ser uma carne com uma maior maciez, que em função desse processo, né, de maturação, vai acontecer a ação de algumas enzimas que a gente tem presente nessa carne. Então, principalmente, nós temos duas enzimas que atuam no amaciamento da carne, que é a calpaína e a calpastatina. Essas enzimas, né, elas vão agir lá na carne, no músculo mesmo, né, nos tecidos. E o que vai acontecer? Essas enzimas, elas vão quebrar as ligações da carne.
né? Então, todo pedaço de carne ele tem ligações, tem fibras, né, músculo. E isso, através desse processo de maturação, vai acontecendo a quebra dessas ligações. E com isso, no momento de nós consumirmos essa carne, os nossos dentes, né, no caso, eles não precisam empregar tanta força para mastigar a carne, que é uma carne, então, macia. Quando eu tenho uma carne macia, eu consumo aquela carne com facilidade. Então, esse é o objetivo dessa maturação. Através dessa quebra de ligações, a gente consegue fazer com que ela se torne mais macia. Eu consigo acentuar sabores, odores diferenciados. Mas, né, são carnes, então, que possuem um valor agregado, são carnes que a gente encontra bastante, então, nas boutiques, principalmente, né, a carne dry aged, que é uma carne, então, diferenciada, que passa por todo esse processo e esse controle dessas variáveis. Então, esse seria já, então, a maturação comercial, né? Que eu quero com isso agregar mais valor a essa carne, a esse corte cárneo e trazer essas características, então, diferenciadas. Essas enzimas que eu comentei para vocês, né? A calpaína, calpastatina, são enzimas também que a gente encontra, né, nesses amaciadores de carnes. Ou ainda, né, a calpaína, por exemplo, você encontra no mamão. Então, muitas vezes, né, técnicas de como fazer com que a carne fique mais macia. O mamão, né, tem essa enzima que também poderia ser usada, então, para ocorrer essa reação de quebra, né, das ligações. Assim como, né, a gente tem muitas pessoas que utilizam o abacaxi, né, além de trazer um sabor diferenciado quando vai preparar essa carne, né, o abacaxi também tem uma enzima chamada bromelina, que também vai atuar na quebra dessas enzimas, né, fazendo com que a carne possa ser mais macia e saborosa. Certo, pessoal? Então, acho que eu respondi a pergunta, né, do que quer dizer a maturação sanitária. Já conversamos aqui até um pouquinho sobre a maturação comercial e já umas dicas, né, de como amaciar a carne que talvez não seja tão macia assim, né? Meu marido é um que sempre usa um abacaxizinho na carne. E fica bem bom, né, pessoal? Se vocês já testaram, se vocês ainda não testaram, né, vocês podem testar que vale a pena. O Robert botou uma pergunta aqui, eu vou responder a dele para daí a gente seguir aqui com as perguntas que mandaram, tá? Por que após o período de resfriamento da carne a vácuo de 2 meses, os frigoríficos reprocessam a carne para congelado? Robert, essa questão do reprocessamento da carne, ela não é recomendada, tá? Se tem algum frigorífico que faz isso, não é o mais correto. Porque o que acontece? Se a carne, né, ela está. Eu não sei se eu entendi bem também a tua pergunta, né? Mas qual é o objetivo? Eu tenho a carne, né, que é refrigerada e ela vai ter uma durabilidade, né? Que é o que nós chamamos de vida de prateleira. Se a durabilidade que essa carne vai ter vai ser de 2 meses, ela só pode, né, ser mantida, então, nas características ideais, de características sensoriais, características nutricionais, características de segurança, eu garanti que o frigorífico mesmo garantiu que é 2 meses. Então, este é o período em que a carne deverá ser consumida dentro desse período. Por quê? Após esse prazo, a gente não tem mais como garantir que aquela carne não vai trazer, né, não vai conferir nenhuma doença para quem for consumir, né, que ela pode ter presença já de micro-organismos patogênicos, de micro-organismos, então, deteriorantes também. Então, não é recomendado. Né? Esse reprocessamento ele não é adequado. Então, congelar essa carne, se o consumidor foi lá comprar aquela carne, ela vai ter já a data de validade dela, vai estar vencida. Então, eles fazem daí, nesse caso, teriam que fazer uma alteração da data de validade dessa carne. Então, ele já está infringindo, né, uma lei. Então, isso não pode acontecer, tá?
Então, sempre, né, desde assim, em açougues também, se o produto é refrigerado, ele deve ser comercializado como produto refrigerado. Se ele é congelado, ele deve ser comercializado como um produto congelado. Então, precisa ter esses cuidados também. E quando se tem algum problema assim na indústria, né? Para vocês, alguém aqui que atua na indústria, quando a gente tem esses problemas de que está voltando, que não está sendo vendido, o que a gente precisa fazer? Está tendo problemas de reprocessamento? Eu lembro que uma vez também um seguidor meu, ele veio com esta colocação, né, de o que fazer quando estava voltando um charque que já tinha passado da durabilidade e os centros de distribuição, né, estavam voltando, mandando aquele produto de volta para o frigorífico. Nesse caso, não pode acontecer o reprocesso. O objetivo, né, de todo o controle da qualidade da carne é a gente evitar reprocessos. E quando se volta a carne do estabelecimento, ela dificilmente poderá ser aproveitada. Tá? Então, a gente precisa ter esses cuidados e nós, como profissionais dessa área, precisamos trabalhar para evitar que isso aconteça. Avaliando todo o processamento, avaliando todo o monitoramento do processo, melhorando, né, a questão de treinamento com os colaboradores. Então, é importante que a gente trabalhe com formas, né, de fazer com que isso não venha acontecer, certo? Ui. Vamos ver aqui o Max. Após o abate, qual tempo pode ficar em resfriamento? Max, aqui você diz em relação às carcaças, quanto tempo vão ficar sobre refrigeração? Com relação às carcaças, né? A carcaça geralmente ela fica 24 horas sobre refrigeração. Ela vai ser então destinada para o setor de desossa e depois para os centros de distribuição. Essa carne, né? Então, geralmente ela vai ter uma durabilidade de 3, 4 dias, né? No máximo dos máximos, essa carcaça pode durar até 5 ou 7 dias. No geral, se trabalha com essa durabilidade curta, né? Porque a carne é um produto, então, in natura, né? Um produto que ele tem uma durabilidade muito curta quando refrigerada. Né? Se eu for acondicionar, então, numa embalagem a vácuo, aí sim ela tem uma durabilidade maior. Então, a carcaça, sim, as carnes refrigeradas, geralmente elas são entregues aos açougues com uma durabilidade de 3 a 4 dias. Por isso, né, pessoal, que é importante a gente conseguir avaliar todas as etapas e ter um cronograma, né, ter uma organização para que não aconteça do açougue estar lá cheio de carcaças, ele não tem venda suficiente e aquela carcaça vence, né? Porque o frigorífico vai dar uma data de validade. Né? Então, ele vai dar lá, se foi abatido hoje, daqui 3 ou 4 dias, ele vai dar como a data de validade. Então, nós precisamos cuidar muito isso, para que não tenha perdas. Né, perdas financeiras, para que não ocorra também problema de chegar a uma fiscalização de supetão, né? A gente sabe que isso acontece, se ter uma denúncia, isso vai acontecer, e daí isso gerar uma série de problemas, né? Porque quando vem essas denúncias, essas auditorias surpresas também, eles né, não mandam dizer, eles vão lá se ter a carne que está com a data de validade vencida, uma carne que está sem procedência, né, que não tem nota fiscal, que não tem nada comprovando a origem, né, a qualidade e a segurança daquela carne, eles vão confiscar todos esses produtos, né? Então a gente precisa estar atento a todas essas características também, certo? A próxima pergunta, então, que enviaram. Alimentação interfere na qualidade da carne? E aí, o que vocês acham? Interfere, né, pessoal? A alimentação, ela vai ser imprescindível para que a gente consiga ter uma carne de qualidade ou não, tá? É só nós pensarmos um pouquinho em nós, né? Na nossa dieta, na nossa alimentação. Toda vez que a gente muda a nossa alimentação, digamos, né? Tô decidida, vou emagrecer, tô cuidando da minha alimentação para que eu consiga emagrecer. O que muda?
muda várias coisas no nosso organismo, né? Dependendo da nossa alimentação, a gente pode ter um corpo mais saudável, a gente pode ter uma imunidade melhor, a gente consegue mudar várias características. Se eu tenho uma alimentação que é rica em carnes, em proteínas ou não, né? Tudo isso vai mudar. Quando a nossa alimentação muda, a nossa saúde, a nossa longevidade, e para os animais não é diferente. Tá? A alimentação é muito importante. Então, nós temos basicamente, né, as formas, os tipos de alimentação dos animais. Nós vamos ter sistemas de pastagem, no caso dos bovinos, né? A gente pode ter ainda sistemas de confinamento e ainda sistemas de semi-confinamento. Então, para os suínos, para as aves, né, esses animais, essas espécies, se trabalha com o confinamento. Então, aqui é preciso trabalhar com todo um balanceamento, uma dieta rica em nutrientes, em minerais, uma dieta equilibrada, para que a gente consiga, além de fazer com que esse animal cresça, se desenvolva de forma saudável, né? Eu ainda consigo fazer com que ele ganhe peso satisfatório, para que eu consiga ter em um bom tempo o acabamento ideal dessa carcaça, né? Desses animais. Com isso, eu consigo otimizar esse processo, né? Então, eu preciso cuidar isso também. E também, né, é importante porque o animal vai crescer de forma saudável. E vai mudar também, né? O que vai mudar essa alimentação? Vai mudar o sabor dessa carne, o aroma dessa carne. Então, vai mudar. Então, a partir da alimentação, eu consigo mudar tanto a questão de saudabilidade dessa carne, quanto também a questão de quanto o rendimento que eu vou ter, qual vai ser o período que o animal vai estar pronto para o abate, tá? Então, eu consigo mudar várias características. Então, normalmente, então, as espécies, como eu comentei para vocês, os suínos e as aves, são sistemas de confinamento, onde se tem todo esse trabalho de dieta equilibrada dos animais. E no caso, então, dos bovinos, a gente tem várias formas, né? Tanto que hoje, os animais que são mantidos em sistemas de pastagem, a gente tem um marketing muito grande em cima disso. Por quê? A carne a pasto, né? A gente tem vários estudos que nos dizem, então, que ela traz, sim, um sabor diferenciado a essa carne, que ela traz características diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Nós temos a área do Pampa Gaúcho. O Pampa Gaúcho, então, é famoso, né, por ter carnes de excelente padrão de qualidade, de animais mantidos em sistemas de pastagem. Temos em outros estados também, né? Mas eu cito aqui que é a mais da minha vivência. Então, a pastagem, né, o sistema de pastagem, ele traz esse diferencial para o produto. Ambos os sistemas, né, pastagem, confinamento, vão ter as suas características positivas e também podem ter alguns pontos negativos. Por exemplo, né, no caso da pastagem, os animais, se forem mantidos apenas em pastagem, a gente tem questões de que isso vai estar relacionado ao clima, ao tempo, eu preciso ter uma pastagem de qualidade. Se ocorre que nem agora, nós vivenciamos aqui na região sul do país, né? Uma seca muito forte, uma estiagem forte. Isso interfere na qualidade da pastagem e pode interferir na qualidade dessa carne também. Então, a gente precisa ter todos esses parâmetros, né, digamos assim, sendo avaliados. O animal ele vai demorar um pouco mais para que ele esteja no ponto ideal de ser abatido, mas em contrapartida, se eu tenho me fugiu agora, se eu tenho um sistema de pastagem, né, uma pastagem adequada, com bastante qualidade, né, eu consigo ter essas características amenizadas e eu vou ter um sabor diferenciado, a cor da carne vai ser um pouco diferente, então eu consigo mudar várias características. E já no sistema de confinamento, então eu não sofro muito com essas oscilações e eu consigo terminar esses animais em um tempo menor. O que acontece muitas vezes é de que os animais eles são mantidos por um certo período no sistema de pastagem e depois, então, a gente trabalha levando esses animais para o confinamento, que é, então, quando a gente chama de semi-confinamento. Eu utilizo os dois sistemas para que eu consiga trazer características de qualidade, então, da pastagem e eu consigo ter os animais sendo terminados, então, num tempo mais curto,
com o sistema de confinamento, onde eu consigo controlar melhor o peso, onde os animais não ficam se locomovendo tanto como no sistema de pastagem. Então, eu tenho essas variáveis, né, acontecendo quando o assunto é a alimentação. Então, aqui, pessoal, qualquer coisa que eu for mudar na alimentação desses animais, vai mudar o sabor da carne, vai pode mudar a cor. Eu posso trabalhar para ter um perfil lipídico melhor nessa carne. Hoje, né, a gente consegue ter carnes com mais quantidade de ômega 3, ricas em vitaminas, em minerais, em função de todo esse trabalho que se tem, né, da alimentação que esses animais recebem. Então, eu nunca esqueço, né, que quando eu trabalhava na, na Embrapa, a gente trabalhava muito também com essa questão, né, da mudança da alimentação dos animais, de avaliar isso, né, do que o consumidor ia perceber quando a gente mudava a alimentação, porque é muito perceptível. Durante o meu mestrado, nós trabalhamos com carcaças ovinas, né, e esses animais receberam caroço de algodão, que é um resíduo hoje que a gente tem, né, da agroindústria. Então, hoje a gente trabalha muito também na busca de aproveitar os resíduos. E essas carnes, eu meio que fiquei até hoje assim, eu não consigo muito consumir carne ovina em função desse estudo que a gente fez, porque naquele estudo específico, né, pessoal, não quero dizer que todas as carnes alimentadas com caroço de algodão vão ter essa característica, mas naquele estudo em si, os animais que eram alimentados com caroço de algodão, eles tinham uma carne, então, que ficava muito com aquele, o aroma dela e o sabor, né, era muito forte do caroço de algodão. Então, isso foi perceptível, né, nas análises sensoriais que a gente fez, o consumidor percebia essa diferença. Então, tá aqui mais uma prova de que sim, a alimentação, né, ela vai influenciar nas características de qualidade dessa carne e a gente pode mudar a qualidade da carne em função do perfil alimentar desses animais. Além, né, pessoal, de muitas outras características também que podem interferir na qualidade da carne, né? Vamos então para a nossa próxima perguntinha. Como que a indústria vai controlar a retirada da alimentação na fazenda? Com relação a esta pergunta, né, acredito que seja referente à nova legislação que nós temos do bem-estar animal e do abate humanitário, que é a RDC 365 de, acho que 21 de julho do ano passado, tá? O que acontece? As empresas, né, elas são responsáveis por todo o controle, né, do bem-estar animal e do abate humanitário. Isto inclui, né, todo esse monitoramento desde lá da fazenda até, né, essa questão então do abate humanitário até que o animal seja sangrado, né, passe pela etapa de sangria. Então, é de responsabilidade que essas empresas façam esse controle. Muitas vezes acontece de que os próprios frigoríficos já têm, né, os seus conveniados, né, que já fazem toda a criação e destinam, né, para a empresa. Então, fica um pouco mais fácil esse controle. Mas, enfim, as empresas, né, elas vão ter sim que melhorar, né, que trabalhar com essa questão do monitoramento, tá? Então, nós precisamos fazer com que, dentro do programa de autocontrole dos frigoríficos, se tenha desenhado, descrito, né, qual que vão ser todas as etapas que serão monitoradas, o que se precisa avaliar, vai ter que ser trabalhado também, né, para que não tenha nenhum problema, com treinamentos e com uma comunicação assertiva entre as partes. O que isso quer dizer, né? Lá o responsável do bem-estar animal, então do controle do frigorífico, né, que hoje é uma obrigação perante essa legislação, ele vai ter que verificar lá na propriedade quando que os animais vão ter a retirada da alimentação. Em que momento, em que hora que essa alimentação foi retirada. Por que é importante isso, né, pessoal? É muito importante porque o jejum dos animais não podem exceder um período máximo estabelecido por esta legislação. Então, nós temos lá que os bovinos, bubalinos, né? Eles podem ficar no máximo 24 horas em jejum.
os suínos no máximo 18 e as aves no máximo 12 horas. Então eu preciso cuidar esse período. Esse período não pode exceder, né? Jamais. Então, geralmente eles ficam ali bovinos 8 a 12 horas, né? Não mais que isso. Mas se acontecer, né, de exceder esse tempo, vai precisar ter uma nova alimentação para esses animais, né? Para que eles retomem toda a questão do glicogênio no organismo, para que a gente consiga ter uma carne, então, que não seja comprometida. Caso contrário, a gente vai ter interferência na qualidade dessa carne. Então, o que acontece que a gente precisa observar? Esses dados, quando que foi retirado, para que a gente consiga monitorar tanto o tempo de transporte dos animais, para que a gente consiga avaliar realmente se está dentro, então, do preconizado pela legislação. Então, a indústria vai ter que trabalhar, né, com este elo, com os responsáveis, os colaboradores em todos esses setores, para que a gente consiga organizar tudo isso e não ter nenhum problema dos animais ficarem um tempo maior em jejum do que o que é estabelecido na legislação. Porque imagina, se não ter controle nenhum, o dono da fazenda lá tira a alimentação durante a noite, né? Geralmente eles fazem isso. Então, a última alimentação do animal foi às 6 horas da tarde, às 18 horas. Aí vai ser feito o carregamento no dia seguinte, de manhã, às 8 horas. Às 6 horas, vamos, para facilitar a conta, né? Então, os animais já estão 12 horas em jejum. Vai ter todo o período de transporte, vai ter todo, né, a questão de até que os animais vão chegar lá, eles precisam ficar um período descansando para que não tenha problema, né, relacionado também a essa questão dos defeitos cárneos. Então, eu preciso ter essa conta no papel, eu preciso monitorar esta conta para que não passe esse tempo de jejum, ok? Então, vai ter que ser essas questões mesmo de trabalhar com todas essas características, né? Quais os tipos de contaminação que podemos encontrar na carne? Bom, Robert, a gente pode ter diversos tipos de contaminações, né? Hoje, basicamente, nós temos 3 grandes tipos de contaminações que podem acontecer, que é, então, a contaminação física, a química e a microbiológica. Tem também, né, a contaminação cruzada, que até no início aqui da live a gente comentou um pouquinho sobre a contaminação cruzada, que também pode acontecer. Mas, no geral, a gente tem sempre a física, a química e a microbiológica. O que acontece nessas contaminações? O que seria, né? O que se enquadra cada uma delas? A contaminação física vai ser quando eu ter algo, né, visível. Então, é físico, eu consigo pegar, eu consigo ver, né? Então, isso é uma contaminação física. Eu vou ter lá, eu posso ter, né? Uma parte de um equipamento, um parafuso que se soltou de uma máquina. Eu posso ter sei lá, um pedaço de vidro, um pedaço de luva. Se o colaborador não seguiu as boas práticas, eu posso ter uma tarraxinha de um brinco que a colaboradora usou e não podia e passou despercebido, um anel, né? Então, eu posso ter uma série de questões que podem gerar essa contaminação física. Um pelo de um rato, né, também. Então, o que eu preciso fazer para evitar qualquer uma desses tipos de contaminações? Eu preciso trabalhar com as boas práticas de fabricação. Eu preciso trabalhar com treinamentos, né, com todos os processos alinhados para que eu evite essas contaminações. Então, desde presença de qualquer tipo de metal que possa ter nessa carne, né? Então, resíduos de sujeiras, fragmentos de ossos, tudo isso gera uma contaminação física. Então, muitas vezes, lá, quando se tem já a embalagem da carne, ela passa por alguns detectores para identificar se não tem, principalmente, presença de metais, né? Que pode acontecer por uma falha de algum equipamento, né? Que se solta uma pecinha, qualquer coisinha e cai e não é perceptível. Geralmente, essas falhas, essa contaminação física, ela acontece em maior escala nos produtos cárneos, né? Que eu tenho uma massa cárnea que está sendo movimentada, que está sendo processada. Pode acontecer lá no açougue, né? Quando está lá fazendo uma linguiça, né? Fazendo a carne moída. Então, a gente precisa ter bastante atenção com relação a isso. E já a contaminação química, né? Ela vai ser de origem de algum produto químico. Onde que pode acontecer essa contaminação química? Ela pode acontecer de um processo de higienização
em que não foi feito a etapa correta, né? Depois que nós temos realizando, né, o processo de higienização, que eu utilizo sanitizantes, não for feito um processo de enxágue adequado, eu posso ter aí resíduo do produto químico e chega lá o animal, chega lá a carcaça, chega lá na desossa e pode ocorrer essa contaminação. Também, né, a contaminação química na carne, ela pode ocorrer por problemas, né, de vacinas, de não respeitar a carência dessas vacinas, né, então isso pode acontecer também. E no caso da contaminação microbiológica, eu vou ter aqui, posso ter, né, contaminação de diversos micro-organismos, né, nós temos um universo de micro-organismos, e nós vamos ter alguns micro-organismos que conseguem, então, se desenvolver melhor, né, na carne, na temperatura de refrigeração. Então, dentro desses grupos de micro-organismos, eu sempre vou ter os patogênicos e os deteriorantes. Os patogênicos, né, então, vão ser aqueles que vão causar alguma doença, que é lá o que a gente chama, né, de DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. Então, aqui a gente pode ter vários exemplos, né? A gente tem a salmonela, nós temos o Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, listéria, né? Tem vários micro-organismos, né, que podem ser causadores dessas doenças, né? E, inclusive, né, é muito importante a gente ter todo esse controle, porque pode até levar à morte, né? E também esses micro-organismos deteriorantes vão ser aqueles, então, que vão alterar as características de qualidade, as características sensoriais dessa carne. Que é, às vezes, né, quando se tem o desenvolvimento deles, que começa a ter aquele odor estranho na carne, ou aquela carne está meio esverdeada, aquele presunto, né, às vezes que está meio com aquela limosidade, às vezes, né, com aquele aspecto já da cor alterada, né? Isso, pessoal, é então os micro-organismos, né, que são chamados de deteriorantes. Eles deterioram o produto, eles vão ter alguma ação visível, perceptível, você enxerga a alteração. E nos patogênicos, o grande problema é que você não enxerga, então eles estão lá, né, na carne, você não vê, você consome aquele produto e você pode ter uma série, então, de sintomas desagradáveis, né? Então, a gente tem basicamente essas contaminações e nós precisamos fazer, né, com que todo esse controle, esse trabalho do controle de qualidade de carnes, ele seja eficiente para que a gente não tenha esses problemas. Inclusive, né, foi essa semana que a gente teve, semana passada, né, essa semana está iniciando a recém, que nós tivemos um problema, né, de um lote que foi apreendido, um lote de filé de um frigorífico de São Paulo, se não me falha a memória, que foi, então, todo esse lote ele estava contaminado por salmonela, se não me engano, tá, pessoal? Se alguém está aqui e lembra dessa notícia, eu acho que foi por salmonela. Então, ele foi confiscado, né, porque ele tinha uma contaminação por micro-organismos que oferece risco ao consumidor. Né? Então, é importante a gente ter o controle de qualidade sempre funcionando para que não ocorra isso, porque isso gera uma série de prejuízos. Né? Os prejuízos eles vão ser enormes quando isso acontece. Mais uma pergunta. É permitido a utilização de água para remover sujidades grosseiras do piso durante o PRO? Bom, aqui, né, a gente tem, então, o PRO, o PPHO, né, que seria, então, os procedimentos de higiene operacionais que são realizados durante o processo de abate, né? Então, nós temos, basicamente, o PPHO, né, ele acontece em duas fases, para a gente chegar no assunto aqui da pergunta, né? O PPHO, nós vamos ter o PPHO pré-operacional e operacional. Então, o próprio nome já está dizendo, né? O pré-operacional, ele vai acontecer antes, né, das atividades. E o operacional, ele pode acontecer durante as atividades ou em paradas, né, estratégias. Parada para o almoço, vai lá, faz, né, o PPHO operacional. Então, sim, né, respondendo essa pergunta, sim, pode ser utilizado a água, né, durante este procedimento para que a gente consiga retirar, né, esses resíduos, que muitas vezes, né, durante esse processo de abate, se tem muita sujeira, né? É sangue para todo lado, cai gordura aqui, cai gordura lá.
Então, sim, é permitido, né? E é importante que se tenha sendo feitas essas atividades, né, por uma equipe, então, que seja especializada, responsável por fazer isso. E o mais importante é que, além de executar essas atividades, né, da gente colocar elas em prática, é que a gente tenha também descrito, né, lá nos programas de autocontrole. Então, lá no programa de autocontrole do PPHO, eu vou descrever, né, como que é realizado essas etapas. Daí, lá no operacional, eu vou colocar lá, né, que durante as etapas do abate, se ocorrer de ter muitas sujidades, de ter resíduos grosseiros, será utilizado a água como forma de eliminar esses resíduos e garantir que todo o processo de abate esteja dentro das condições de higiene, né, condições sanitárias aceitáveis e recomendadas, né? Então, eu posso descrever dessa forma um exemplo que eu trouxe aqui para vocês agora. Então, pode ser descrito assim, né, de forma breve, como que o procedimento acontece. Quem que vai fazer essa etapa, né, como que ela vai ser feita. Então, é importante que a gente só tenha um pouco dessa noção também de que a gente tem o PPHO e que nós temos o PSO. São etapas, né, são processos diferentes, né? O PPHO, então, eu vou descrever, além de ser esse pré-operacional e operacional, eu vou também, né, descrever quais são os produtos que vão ser utilizados, quais vão ser o tempo de ação para cada produto, quando for o caso, né, de utilizar esses produtos, então, no processo da higienização. E no PSO, então, vai ser aquelas atividades que são feitas durante o processamento, né, durante o processo lá de abate, em que eu preciso assegurar e garantir que eu vou ter a segurança, né, daquela carne que está ali em processo. Então, aqui vai ser, por exemplo, como que vai ser feita a troca de facas entre uma operação, de quanto em quanto tempo que eu troco de facas, qual vai ser a cor do cabo de facas, relacionado às tábuas de cortes. Então, vai ser nesse PSO que eu vou descrever isso, né? Como que vai ser feito essas retiradas e em quanto tempo que eu faço esse processo. Quanto daqui a cada meia hora eu vou fazer a troca de facas, né? Então eu preciso descrever isso no PSO, né? A gente nunca pode confundir esses dois processos, que eles são diferentes. Vamos lá. É obrigatório que a touca cubra a boca e o nariz? Aqui, provavelmente, né, alguém que trabalha no frigorífico, né? E eu acredito, né, que está se referindo àquela touca que a gente usa por baixo, né, da roupa. E aqui a gente tem algumas, até eu posso dizer assim, um pouco de polêmica nesse assunto, né, de cobrir boca, de cobrir o nariz. Por quê? Na legislação hoje, né, nós não temos nada que diga assim que a boca deve ser coberta por máscara ou então, né, por esta touca que é utilizada. Hoje a gente não tem nada que diga isso. Então, pessoal, o que acontece? Isso vai muito, né, de cada empresa. Se a empresa quer adotar o uso, né, de que cubra, então, a boca e o nariz, ela pode descrever em todos os documentos, treinar os colaboradores e colocar isso em prática. Mas, né, o que a legislação de boas práticas nos traz? Tanto as da Anvisa quanto a do MAPA, né, a 368, se não me falha a memória, tá? De 1997. O que elas nos trazem? Elas trazem que o colaborador, né, quando ele está manuseando a carne ou os alimentos, a gente precisa evitar o quê? As contaminações. Uma dessas contaminações é a contaminação por micro-organismos e a contaminação cruzada, né? Então, não é permitido que esse colaborador fale, que ele cante, inclusive lá na legislação da Anvisa está bem descrito assim, que o colaborador não pode cantar, não pode assoviar, não pode cuspir, né? Então isso está lá na legislação, né? Não sou eu que inventei aqui, senão, né? É uma coisa óbvia, né, pessoal? Mas está descrita lá na legislação que não pode. Então, uma forma de evitar que se tenha esta contaminação, né, é utilizando a máscara, né, ou aquela própria touca que já vem, né, cobrindo aqui toda essa parte, né, do nariz e da boca. Então, o que aconteceu agora também com a pandemia?
Com a pandemia, né, do Covid, a gente teve a obrigatoriedade do uso, então, de máscaras, ou os frigoríficos optaram muito, né, por utilizar aquela máscara, aquele protetor facial, né, de uma espécie de um acrílico, né, para proteger. Que o que acontece? Você, né, vocês, talvez aqui quem atua lá no dia a dia, já nos frigoríficos, já tem essa vivência. A pessoa tá ali o dia inteiro uma do lado da outra, ela vai ficar 24 horas, exagerando um pouco, né? Ela vai ficar ali 4, 8 horas sem conversar com o coleguinha, né? Ela vai ficar sem conversar, o colaborador vai ficar sem conversar, sem suspirar, sem, né, qualquer ação. Dificilmente, né? Ele não vai aguentar, ele não vai conseguir. Então, a conversa vai ter, ainda mais quando você está num ambiente de trabalho que você todos se conhecem, né? Então, isso vai acontecer. Então, nesses casos, é aconselhável, sim, que se faça o uso, né? Cobrindo, porque assim vai evitar, né, que se tenha que aquelas gotículas, né, de saliva, elas sejam dispersadas, então, sobre o alimento. Então, é uma opção que a gente tem de garantir, de evitar que ocorra essa contaminação. Uh, Imagine, né, se por acaso um colaborador ele está doente, ele está, vamos lá, então, sintomas gripais, e ele vai até lá, trabalha normalmente, ele fala, vai gotículas, né, partículas de gotículas na carne, no produto carne que ele está produzindo, né, e isso pode vir, então, a gerar uma contaminação, né, eu vou ter lá bactérias que vão se desenvolver e pode comprometer a qualidade do produto. Então, é uma prática que hoje na legislação não diz que é obrigatório, mas que cabe então a cada estabelecimento fazer as suas regras dentro do que achar pertinente. Né? Então, se o frigorífico acha que dessa forma ele consegue diminuir, evitar problemas, né, de contaminação e melhorar a qualidade e a segurança da carne, ele pode exigir, né, pedir que se faça o uso então dessa touca ou de máscaras cobrindo, né, a boca e o nariz. Certo, pessoal? Então, fica meio que a critério de cada estabelecimento, né, de cada pessoal, equipe do controle de qualidade, do RT, de definir essas questões. Gostaria de agradecer, né, a participação de todos vocês que estiveram aqui comigo, né? Então, foi muito gratificante estar aqui em mais uma noite com vocês, conversando sobre a qualidade da carne, né? Hoje vimos várias características do que está associado a uma carne de qualidade, o que interfere na qualidade dessa carne. Obrigada pela presença de todos vocês e um grande abraço para vocês.